Fala, torcedor atleticano, fala você ligado aqui no Podcast Sul. Estou com o Rodrigo Feres e o nosso assunto aqui é Vitor Roque, o jogador que vem tirando os sonhos dos torcedores do Barcelona. Eles querem já, mas o Atlético vai segurar mais um pouco. E o quão importante este jogador vai ser para o Furacão na fase de mata-mata. Nós vamos falar aqui nesse vídeo do Podcast Sul. E é lógico que eu quero contar com a sua audiência, com o seu like no vídeo, deixando o like no canal para você que já é inscrito, tá certo? Participe com a gente, mas a gente só vem com a resenha, você sabe, só depois da vinheta. Rock and roll rubro-negro, o principal 9 do Brasil, Vitor Roque, o menino de ouro, 18 anos, pretendido pelo Barcelona, é o 9 do Furacão. Furacão que está na Copa Libertadores, Furacão que está na Copa do Brasil, que está no Brasileirão. O quão importante esse jogador pode ser para o Atlético nesta reta final. Lembrando que no recorte recente, Vitor Roque marcou 6 gols nos últimos 5 jogos, e o que me chama a atenção, gol de camisa 9. Eu vou mostrar aqui com o Rodrigo Feres e principalmente com você que está nos acompanhando, essa escalada de gols do Vitor Roque. Quero começar aqui com o América 2, Atlético Paranaense 2. Perceba ele na área, cruzamento do Fernando na cabeça do Vitor Roque, e aqui iniciava, Rodrigo, a série de gols de Vitor Roque. Muito bem posicionado, ele faz o gol. Daí, né, lembrando que aqui ainda era com Paulo Turra. Vamos para a parada da FIFA, né, as datas FIFA. O Paulo Turra é desligado do Atlético, Wesley Carvalho assume o clube. Furacão joga com São Paulo, perde por 2-1, Vitor Roque marca mais um gol. Gol dentro da pequena área aí, cruzamento do Vitor Bueno, e o Vitor Roque vai fazer este gol. Na sequência, vitória em cima do Corinthians. Esse jogo foi 1-0, né? 1-0. 1-0. Tá aqui na nossa marcação 2-1, mas foi 1-0. E o gol do Vitor Roque, na escorada, né, do Kelvin, e o Vitor Roque desvia de cabeça. Sempre Também bem na posicionado, hein, Pinduca? sempre bem posicionado, na pequena área. Seguindo aqui, ó, 3-0 no Aliança Lima, Libertadores, ele faz 2 gols. O primeiro, da entrada da área, do toque do Christian, ele de primeira ali dá aquele toque matador. Me lembra muito aqueles gols do Ronaldo, do Ronaldo e do Romário, inclusive quando jogavam na Europa. Depois ele vai fazer o segundo gol, que um cruzamento da direita, ele também ali próximo da pequena área, só desvia, marcando mais um gol. E no último final de semana, ele marca um gol contra o Palmeiras também, dentro da pequena área, e é onde que eu quero posicionar a nossa audiência e você aqui para comentar, Rodrigo. Todos esses gols, né? Todos esses gols, gols de camisa 9, gols dentro da área. E eu dizia, o que o Wesley Carvalho fez de impactante no momento que ele assume a equipe do Rubro Negro. Ele coloca o Vitor Roque na sua área de ofício, que é jogar em direção ao gol, ou seja, ser um centroavante nato. E esse jogador tem conseguido, talvez, maximizar a sua potencialidade, Rodrigo, nesses últimos jogos. Grande Pinduca, tudo bem? Dá um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Podcast Sul. Claro, o Wesley ele viu que a melhor jogada do Atlético no momento não é aquela coisa de vamos recuperar o Coelho, vamos recuperar o Canóbio, ensinar os caras a fazer gol, né, Pinduca? Não, a gente já tem um cara que sabe fazer gol, né, que é o Vitor Roque, mas está sendo mal aproveitado, né? Estava sendo, no caso, pelo Felipão, Paulo Turra. Então o Wesley consegue potencializar isso, né? E dar confiança, né, cara? Dar confiança pro garoto que tá no melhor momento desde que ele chegou ao Atlético, né? Ainda muito novo, então tem uma crescente, né? Muito grande ainda na sua carreira. Tem muito ainda para melhorar, para aprender, aqueles famosos atalhos, né, cara? A malandragem da grande área, porque a grande área protege o bom atacante, né, Pinduca?
Você fica ali e tal, o defensor tem que tomar cuidado. Então, assim, a importância dele, né? Já falando da tua pergunta inicial, cara, vai ser o diferencial para o Atlético, né? Entre classificar, né, na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu vou me abster um pouco de falar ainda, porque até o momento a gente não teve o sorteio ainda, né, para saber o adversário, né? Mas contra o Flamengo, no ano passado, por exemplo, não teve Vitor Roque, né? Que ele já tinha jogado pelo Cruzeiro, né? Na Copa do Brasil. Então, infelizmente, uma regra esdrúxula da CBF, né, cara? Que jogou, não pode jogar mais, enfim. E ele não esteve presente. Então, assim, foram confrontos que o Flamengo foi superior, mas o Atlético foi competitivo no ano passado. Então agora você tem um cara que é extremamente diferente, está numa crescente, né? Vem ajudando muito o Atlético. Não se sabe até quando, né? A expectativa é que ele fique pelo menos até o fim do ano. Como você falou, o Barcelona está atrás, mas ainda tem algumas pendências, né, jurídicas lá para resolver, questão de fair play financeira, aquela coisa toda também. Isso é bom para o Atlético, né? E para o Brasil, que vai ver esse menino ainda brilhando muito até o fim do ano. Lembrando que estamos na janela de transferência internacional, então a cada dia que passa, a cada hora que passa, as coisas vão se movimentando nos bastidores. Mas neste momento que a gente coloca esse vídeo no ar, o Vitor Roque é jogador do Atlético e é o principal 9 do Brasil. A gente vai debater isso na sequência daqui desse vídeo do podcast Sul. Eu quero fazer um recorte, Rodrigo, Uhum. desses números aqui do SofaScore, que coloca os goleadores da temporada, primeiro semestre. O Cano, Pedro, Tiquinho Soares, Hulk, Roger Guedes, que eu costumo dizer, o Corinthians é um time de uma nota só, de Roger Guedes, Luiz Soares, Gabriel Barbosa, Lucheiro, né, do Fortaleza, Vitor Roque e o Galhardo. Por que eu chego à conclusão que o Roque é o principal 9 do Brasil? Temos que analisar a seguinte linha de raciocínio. O Fluminense é um time que está numa virada negativa. É um time que está, neste momento, Decadente, está decadente nesse momento. decadente. É. O Flamengo é um time que é adversário do Atlético na Copa do Brasil, é um time que vive altos e baixos. Espera aí, Pinto, como assim altos e baixos? Pelo elenco que o Flamengo tem, pelo técnico que tem, pelo poderio que tem o Flamengo tinha que estar no lugar do Botafogo, para você ter uma ideia. Tinha que estar Tinha que estar convencendo mais. tinha que estar convencendo mais. E sem contar, né, que o número 7 aqui dessa série, Gabriel Barbosa, né, é um jogador que ainda divide as atenções com o Pedro. Eles dividem atenções. O Assim, Tiquinho. eu diria assim, só antes de você continuar, Pedro, que na realidade, para mim, o Vitor Roque ele tá entre os três, né? É muito difícil a gente tirar o Tiquinho Soares, né? Dessa Mas, toada, mas, né? é, Vamos mas lá, deixa eu vai lá. fazer a argumentação. A Claro, claro. argumentação é a seguinte: o Tiquinho Soares está num Botafogo que vive o seu melhor momento na temporada, é o Tá líder no ápice. absoluto do Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético e agora perde o seu grande trunfo, que era o treinador, né? O Botafogo vai manter isso, a gente não sabe, mas uma perspectiva é que o Vitor Roque, por exemplo, é mais importante para o Atlético do que o Tiquinho Soares para o Botafogo, né? Por exemplo, se o Vitor Roque deixa o Atlético neste momento, o Furacão vira um problema, né? O Tiquinho Soares não é o problema do Botafogo, e sim o técnico que saiu. O É, Hulk, indo pro Galo, o Hulk sim é o principal jogador do Atlético Mineiro, mas divide também as atenções com o Paulinho. E sem é, contar que agora o Galo vive a área do Scolari, né? Que pro Filipão não importa se o Hulk vai marcar o gol ou não, entendeu? Qualquer um na, na, marcando o na gol ver- pro Felipão é importante.
Claro, não, e desde que o Hulk marque alguém, né? Ele quer que o Hulk marque o É, jogador, né? É melhor marcar o jogador. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Claro que muitos desses gols também foram marcados no estadual, né, Pinduca? Do Cano, o Pedro, né? Hulk Soares, também, Soares fez muito gol lá na Recopa Gaúcho, no estadual, sem tirar o mérito, né? Lógico. E o Vitor Roque, ele não jogou o estadual, né, cara? Ele jogou, quer dizer, jogou o finalzinho da primeira fase, acho que jogou contra o Londrina lá e as fases mais agudas, né? Então jogou muito menos jogos, estava na seleção sub-20 também fazendo gols, né? Mas é a competição mais dura, né? Mais equilibrada. E também, como a gente já falou muitas vezes aqui no canal, vinha sendo muito mal aproveitado por Felipão e Paulo Turra, né? Tanto que correto. foi só o Felipão, porque assim, tinha jogos do Vitor Roque, Pindu, que você vai lembrar, deve convir comigo, que ele não tinha uma oportunidade de fazer gol. Às vezes não chutava uma bola no gol, né? Eu me Seja por já lembro de estar muito uma cansado, né? Ou não chegar mesmo. eu me lembro de uma coletiva do Paulo Turra, ele falando que o Vitor Roque era o melhor jogador do Brasil, mas elogiando que o Vitor Roque estava aprendendo a marcar, dar carrinho, na lateral do campo. Isso não fazia sentido, né? Você já viu o Mas Romário fazer isso nos grandes tempos? Não? o Romário mal treinava, né? Imagine dar carrinho no meio do campo ali do jogo. Mas seguindo essa linha, Rodrigo, só para a gente finalizar, Claro. o Roger Guedes é a estrela, a estrela da companhia do Corinthians. É um baita de um jogador, é um baita de jogador, mas está longe de ser o principal atacante do futebol brasileiro. Mas já O também não Soares, vem, não vem vindo muito bem nos últimos jogos, assim como o Corinthians. o Soares tem um problema de joelho aí, né, que pode inclusive abreviar a sua carreira. O Gabriel Barbosa, para mim, o Gabigol, eu vou na mesma linha do Pedro, já foram muito mais decisivos. Eu acho que eles O que já, eles. já não estão no melhor momento, né? Já tiveram melhor, né, Pidu? E Os aí a dois. gente chega nos atacantes aqui do Fortaleza, né? Que não vai ter o protagonismo que o Rock vai ter. O Rock está nas três principais competições. Sendo assim, concordem ou não, o Rock é o principal nove do Brasil, está no Atlético Paranaense e muito provavelmente vai terminar a temporada por aqui. E eu te pergunto, Rodrigo, o quão decisivo esse menino de 18 anos pode ser, por exemplo, em uma Libertadores? Bom, Libertadores, Copa do Brasil, com certeza. Assim, na verdade, agora, cara, porque você pega esse recorte recente dos últimos 5 jogos, né? Eu, assim, não me lembro de outro jogador que tenha marcado tanto, né? Como ele, né? Ele marcou 6 gols, né, cara? E nós não estamos falando de jogo é Palmeiras, é Corinthians, é São Paulo, né? É Libertadores da América. Então, assim, não é, sabe, pouca porcaria, vamos dizer. Então, assim, ele tá num grande momento, né? No ano passado ele já foi muito decisivo, né, Pinduca? Porque mesmo ele não sendo titular, mesmo ele sendo claro, foi preterido, né, pelo Pablo, mas entrevistas ridículas do Felipão, né, dizendo que o Pablo era melhor que o Vitor Roque, né, sendo que não era, né? O Pablo é bom jogador, mas o Vitor Roque é um fenômeno, né? Um jogador muito acima da média, ainda tem ainda muito a crescer pela idade que tem, né? Então ele fez gol contra o Libertad, né, naquele jogo já de oitavas de final, né? Ele abre o placar na arena. Ele faz um gol importantíssimo para o Atlético, um jogo dificílimo, que estava se encaminhando para os pênaltis contra o Estudiantes, né? Após entrar no segundo tempo, ele não era titular, Piduca, pasme, mas o Vitor Roque não era titular com o Luiz Felipe Scolari. E ele vem sendo muito importante, né, cara? Agora já contra o Aliança Lima fez 2 gols, sempre que tá muito bem posicionado, ele é muito rápido, né? Na colocação, né? De escapar da marcação e também tá, enfim, esse negócio sempre muito bem posicionado, isso é treino, né, cara? Isso é faro de gol e ele tem, né? Então eu acho que com ele o Atlético tem uma chance, né? Contra o Flamengo, próprio sorteio da Libertadores aí, as oitavas de final, a tendência é ser um adversário mais encardido também, né? São poucos adversários ali que são mais acessíveis, né? Vamos dizer. Tem times ali tradicionais, mas eu acho que se o Atlético tiver uma postura, né, contra o Flamengo, falando exclusivamente desse jogo aí, tem uma chance grande. E o Vitor Roque é aquele tipo de atacante que ele não precisa de muito mais que uma, duas chances para marcar, Piduca.
Então essa é a coisa boa. Enquanto o Canóbio precisa de umas 15 chances, o Coelho idem, o Vitor Roque, uma, duas ali, ele vai acabar guardando. E esse é um jogo que o Atlético, principalmente no Maracanã, o primeiro jogo, né, ele não vai ter muitas oportunidades claras, né? Então é importante que o Vitor Roque esteja bem, esteja afiado, né? Porque aqui aparecer ele vai ter que guardar para ajudar o Atlético. Já dando like, minha gente, para você que está nos acompanhando aqui em um outro horário, horário alternativo, deixa like no vídeo, comente aqui, participe com a gente. Rodrigo, eu não quero dar de mandinar aqui, mas você deve ter percebido que o time com Wesley Carvalho, ele é um time que às vezes ele dá mais a bola para o adversário e sai em velocidade, né? Aproveitando as características de jogadores como o próprio Vitor Roque. Eu não me surpreenderia se a gente ver aí nos próximos dias, nos próximos jogos, um lançamento de Fernandinho que vai alcançar o Vitor Roque no 1 contra 1. E aí que eu quero falar do Vitor Roque. Nesses últimos gols que a gente apontou aqui na abertura deste vídeo, todos gols de dentro da área, gols de 9, jogador decisivo. Mas uma característica que esse jogador tem e ainda não apareceu muito no Atlético, e aí não é culpa do jogador, é culpa do sistema como ele estava jogando, é esta jogada do 1 contra 1. Ele receber uma bola em velocidade e partir com explosão em cima de um marcador. Imagina um Léo Pereira ter que pegar um mano a mano com o Rock, Eu acho ele que eu, coloca pro, ele eu acho que coloca eu, pro lado, é, né? É o que pensa, por exemplo, o Endrick também, quer pegar um mano a mano com o Thiago Heleno, né, que é um jogador mais mais pesado, né? pesado. Então, por exemplo, o Vitor Roque vai ter essa característica ainda, né? Não sabemos se contra o Flamengo ou algum jogo de É, decisão de na verdade, Libertadores. nos dois últimos jogos já surgiu essa situação, né? Contra o Aliança Lima, numa bola esticada do Eric, se eu não me engano, né? Que aí ele tenta driblar o goleiro e para mim ali foi pênalti, né? Não foi aquele pênalti escandaloso, mas o goleiro toca, derruba ele e pega a bola também, mas ali, se não fosse a ação do goleiro, ele fatalmente faria o gol. Para mim foi penalidade máxima, não marcado. E contra o Palmeiras, ele rouba a bola do Mike, né, Pinduca? E aí vai em direção ao gol disparado, o Mike correndo atrás. E aí, eu não sei se foi estratégia, né, cara? Ele finge que vai chutar, ele até poderia fazer o chute, não era uma situação tão simples, né, para fazer o gol. Ele tenta fazer o corte para dentro, aí ali eu acho que ele meio que deu uma escorregada, trombou com o Mike, enfim, aí acabou perdendo a passada ali. Mas já surgiram, né? Coisa que a gente não via antes. A gente não via. Por quê? Porque o Vitor Roque tava toda hora vindo no meio de campo para buscar a bola, né? Para dar carrinho lá na lateral, marcar zagueiro. E outra, né? Com essa marcação aí que o Felipão e o Paulo Turra exigiam, né, cara? Ele ficava correndo o tempo todo, né? Aí uma hora cansa, né, Piduca? Tem 18 anos, mas tem, né? Vai cansar também. Então, assim, aí depois para dar aquele sprint final já não tinha também aquele pique. Então, a tendência é boa pro Atlético, né? Com ele no comando de ataque. Vamos ver se o Fernandinho também vai estar inspirado para meter essas bolas aí pro Vitor Roque marcar contra o Flamengo. Mas o atleta tem um fenômeno também, lógico que não é objetivo desse vídeo, mas Fernandinho bem, o Eric também joga bem, o Christian joga bem, todo mundo parece que no entorno do Fernandinho consegue desenvolver mais futebol. Tanto é que um dos gols que a gente citou aqui, o lançamento é do Christian, né? O Christian encontra o Vitor Roque em velocidade, ou seja, tem ali uma sinergia entre os jogadores, né? Do Christian enfiar a bola e o jogador já está partindo. Tanto é que ele recebe a bola na Dá um entrada da área e toquinho, né? toca, dá um Quase que de toquinho. biquinho, né? Quase que de Exato. bico, né? Não, realmente é um jogador fantástico aí, até por isso que, lógico, a gente que gosta do futebol, né, do futebol brasileiro, a gente lamenta, né, a iminente saída dele, né, isso é normal, né, cara, é o caminhar natural das coisas, né, infelizmente a gente sabe que o futebol brasileiro, mesmo com SAF, é muito difícil competir, a gente viu agora o Luiz Castro, né, técnico do Botafogo, indo lá para os milhões lá da Arábia, convencido pelo Cristiano Ronaldo, e o Vitor Roque não é diferente, ele tá com o caminho traçado, ele quer jogar no Barcelona, né?
A pergunta que fica é quando, né? Não é se vai jogar, ele vai jogar lá. A pergunta é quando, se é agora, se no fim do ano, se de repente na metade do ano que vem, seria muito legal, né? No centenário do Atlético, ele ainda desfilar um pouquinho mais com a camisa rubro-negra, né, Pinduca? Mas aí também não depende de um acerto, né, entre os dois clubes. Eu só lamento também a questão do valor, né? A gente sabe que o Atlético O ele não. valor, Ah, o valor que está sendo especulado, inclusive é notícia hoje no jornal espanhol Mundo Deportivo, fala assim 35 milhões de euros, mais 10 milhões de euros de bônus, o que totaliza aí 45 milhões de euros, aproximadamente 234 milhões de reais na cotação do dia. Só que a novidade que o Mundo Deportivo traz hoje é uma cláusula chamada bola de ouro, né? Se o Vitor Roque atingir, né, essa premiação na sequência, né, no seu caminho ali no parece que Barcelona, no primeiro o, contrato, né? Parece que no primeiro o, prim- contrato, né? Deve o assinar por cinco Atlético anos, né? Provavelmente. Né? por 5 anos. E daí o Atlético também ganharia um bônus caso o jogador atinja esta marca. É algo que a gente tem que aguardar, né? A questão do futuro de Vitor Roque, mas Quem você tudo leva a prefere, crer. Pinduca? Quem você prefere? É, É o cara da tua camiseta atrás aí ou o Vitor Roque? Marco Marco Ruben tá Ruben ou atrás de Lúcio? você aí. Marco Ruben, né? Esse só Marco fazia Ruben. gol com um toque na bola, né? Gostava muito do Marco Ruben, hein? Gostava muito do Marco Ruben, mas o Vitor Roque é um jogador que tem tudo para ser um ídolo do futebol É brasileiro. mais E completo, né, aí, Pinduca? É mais completo, né? e aí ele vai ultrapassar o clubismo. Hoje ele é jogador do Atlético Paranaense, mas pode ser que daqui 10 anos ele vai estar com 28, no auge da sua carreira, ele já vai ser um jogador admirado aí por muitas camisas, inclusive os torcedores do Galo, né, onde o Vitor Roque adora marcar gol, vão acabar torcendo muito pro Vitor Roque aí, talvez com a camisa da seleção brasileira e de um grande clube europeu. Rodrigo, para a gente fechar esse vídeo especial aqui para o pessoal que acompanha o podcast Sul, o Vitor Roque, na tua opinião, ele é um jogador mais completo, né? Que, por exemplo, vamos citar um grande atacante recente do futebol brasileiro, que despertou, inclusive, curiosidade do mundo. Por exemplo, eu cito o Adriano. O Adriano é um jogador que surgiu, né, com porte físico avantajado, marcou muitos gols no Flamengo, fez carreira também no futebol italiano, na seleção brasileira tem aquele, como que eu posso dizer, aquele jogo Aquele gol mágico contra contra a a Argentina, né? Argentina. É, Copa É, América é, 2004. é lógico que o Adriano ele já teve a carreira, então é mais difícil você prever, mas dá para dizer que o Vitor Roque é o maior camisa 9 que surge no Brasil depois de Adriano? Ah, dá. Isso com certeza dá, porque o Neymar e o próprio Endrick são jogadores diferentes, né? Jogadores São mais de mais de lado de lado, né? campo, exatamente. O Rock ele é mais, ele é centroavante, né? O Adriano ele era um pouco diferente, um pouquinho mais trombador, mas tinha velocidade, principalmente quando jovem, tinha uma patada, né? Chutava muito forte também, era um grande centroavante. Acabou aí meio que se perdendo também na carreira depois, né? Mas é muito difícil fazer essa comparação realmente, porque você já tem a carreira de um, né? E o outro tem a vida toda pela frente, a carreira toda pela frente, né? Tá começando agora. Mas a tendência é boa, né? Eu não me lembro realmente de outro centroavante aí que surgiu. O próprio Gabriel Jesus, que também surgiu como centroavante, né? Mas é um cara que vem buscar um pouco mais o jogo, apesar de ser centroavante de área, é muito bom jogador. Eu acho que ele é muito. Tem muito essa questão de clube, né, Pinduca, no Brasil, né? Jogou no Palmeiras e não sei o que e tal. E ele. É que ele ficou marcado na Copa do Mundo, centroavante, camisa 9, seleção brasileira, que não faz um gol, né, meu amigo? Aí não dá, né? Não serve, né? Fica marcado mesmo. Você quer o quê? Quantos milhões de pessoas assistindo, né, Pinduca, torcendo, o cara não botou uma bola para dentro, quer dizer, então assim, é um jogador que também tá bem lá na Inglaterra, mas acho que o momento dele, o ápice, assim, passou, né, na seleção brasileira e no próprio Manchester City, né? Hoje ele tá, acho que no Arsenal, né? Que é um grande clube, enfim, mas é um patamar abaixo, né, do City, enfim. Então acho que o Rock realmente é a bola da vez.
bola da vez aí no futebol mundial, né? Vamos dizer, uma joia. É uma das bolas, né, da vez, enfim, mas principalmente no Brasil. E como eu estava falando antes, né? Eu realmente lamento o valor, porque eu acho pouco, Pinduca. Né, eu acho pouco, porque. Mas o Endrick foi vendido por não sei quantos milhões a mais, isso que mas é que a gente sabe, né? Tá em outro centro, né? Enfim, a gente sabe como é que é ainda, como é que o mundo lá fora enxerga, né? O eixo Rio-São Paulo, né? Em relação ao resto do Brasil no futebol. Mas eu acho que o Rock, porque o cara que bota a bola para dentro, Piduca, ele é mais valorizado que todo o resto. Né? Isso a gente sabe, o cara que decide, o cara que ganha campeonato. Né? Se você não fizer gol, você não ganha campeonato, amigo. Então, assim, eu acho que o. Só um detalhe, Continua. Rodrigo. O número de 45 milhões, né, que está ali divididos entre valor e bônus, Bônus, vamos dizer assim, variáveis, né? Enfim. Uhum. variáveis, esse valor ele foi divulgado por jornais espanhóis antes dessa sequência do Rock enfiar 6 gols em 5 jogos. Hum. Então, Já tipo deu assim, se uma, o pelo Atlético, menos uns 2, 3 milhões por cada gol, já deu aquela valorizada, né? Será? Não? então Muito, né? se o Atlético de fato ainda não assinou, não tem contrato, nada assinado, quem não garante que o Rock, copando uma Libertadores pelo Atlético, um feito inédito para o time paranaense, ou até mesmo um bicampeonato de Copa do Brasil, algo desse jeito, quem não garante que até dezembro, caso o Atlético ainda não tenha assinado, é algo que tudo indica que isso não aconteceu, o Vitor Roque em dezembro vai estar valendo muito mais. Você tá entendendo? Então, aquele vídeo que eu fiz há 4 meses, mais ou menos, que foi em fevereiro que eu fiz o vídeo, falando que o Vitor Roque era o jackpot de Mário Celso Petralha e que o Atlético deveria colocá-lo titular em todas as partidas em 2023 e os 6 primeiros meses de 24, que aí seria um prêmio pelo centenário do Atlético. Eu sei que no meio de tudo isso tem empresário, tem o próprio jogador que deslumbra jogar no principal time, num dos principais times da Europa, que é o Barcelona. É difícil segurar isso, é difícil costurar, mas né, a tendência é que quanto mais esse jogador jogue, mais valorizado ele fica. Porque Daí ele é eu novo, pergunto né, para ainda, né, Piduca? Vender com é, 19 ou 20 enfim, mesma coisa. foi o que aconteceu com o Neymar. O Neymar, eu me lembro que ele começa a ser assediado com 2010. 17 anos. 2000, E só vai sair do Santos depois da Libertadores. Com quase 20 anos, se eu não me engano. ele tinha 17 em 2009, né? Aí eu lembro que ele foi especulado junto com o Ganso para a Copa do Mundo 2010, que aí o Dunga, o velho bom Dunga, né, teimoso, né, cara, não quis levar o Neymar e o Ganso, deveria ter levado. E aí ele ficou no Santos até 2013, né? O Santos queria segurá-lo até a Copa do Mundo no Brasil, mas aí acabou não conseguindo, mas conseguiu segurar por muito tempo o Neymar. E o que o Neymar deu pro Santos, Pinduca? Uma Libertadores da Deu uma América, né? Libertadores. É, Mas você está seguindo o meu raciocínio? tô seguindo, claro. Então, por exemplo, é, desde que não aconteça uma tragédia com o jogador, e a tragédia seria uma lesão muito grave, e todos eles estão sujeitos a isso, a tendência é esse jogador valer mais, né, com o passar dos jogos. E eu pergunto, fosse você o Atlético, fosse você o Petralha, você não seguraria? Então, Pidu, é complicado, cara, porque assim, eu acho que o Atlético tentou, né? Pode ser, não quero jogar aqui as coisas nas costas do Vitor Roque, né? Mas é muito difícil, cara. É muito difícil porque provavelmente é um sonho de criança, né? Porque esse guri nasceu aí vendo ali aquele Super Barcelona, cresceu, né? Vamos dizer, 2010, 2011, 2012, tinha aí 6, 7, 8 anos, né? Já gostava de futebol, devia ter acesso, né? E ter visto esses craques jogarem, então é um sonho de criança. Então é muito difícil, por quê? Porque é o sonho do rapaz, né? Como você falou, tem empresário que no jogo que quer ganhar, né, o troco dele, faz o trabalho também e merece, né, enfim, né, a gente sabe como é que é o futebol, e a família, Piduca, porque isso aí é uma mudança de vida absurda. Especula-se que o salário do Vitor Roque lá no Barcelona vai ser algo como 3 milhões de euros por ano, né? Isso inicial. Então nós estamos falando aí de uma coisa, multiplica aí vezes 5 e pouquinho, dá 16, 17 milhões de reais, né? Então é 1.300.000 por mês, amigo. No Atlético, se ele receber hoje 200 mil, é muito. 250 mil, não sei.
né? Então, assim, é um salário absurdo, que muda sabe, é o pé de meia do cara. Então, assim, a gente sabe que ele ainda tem muito tempo pela frente, né? Poderia, sim, talvez ir daqui a 1 ou 2 anos, né? Seria para o Atlético, seria maravilhoso, por exemplo, se tivesse realmente esse plano, ó, Vitor, seguinte, cara, a gente acha que você vai valorizar mais aqui, nós vamos ganhar mais, você vai ganhar mais, nós queremos você esse ano aqui conosco, né? Nesse ano agora, 2023, e de repente, até o fim do ano, não sei como é que tá essa questão de SAF também, para injetar aquele dinheiro legal pro Atlético, e de repente faz dá uma bonificação, aumenta o salário gigante e bota o cara para jogar no centenário do clube, né? Seria algo absurdo, né, Pinduca? E aí vende no final de 2024, mas eu acho muito difícil segurar porque são pressões de todos os lados, né? A maior venda da história do clube, uma grana violenta que acaba entrando, empresário, família, o próprio jogador, que também tem que realizar esse sonho, né? Então é muito difícil segurar, infelizmente. Nessa conversão de salário que você fez aí, o Roque ganharia aos 18 anos o que o Felipão ganha hoje aos 74 anos, para você ter uma ideia. É um negócio absurdo, né? Se você imaginar, Isso o é Luiz só o Felipe início, né? Depois, só se início. começar a brilhar lá, cara, os caras já dobram o salário dele lá, sabe como é que é, né, cara? Tá Mas é certo. diferente, Você, né, Piduca? Em relação ao Felipão ali, não tem como comparar. O Felipão também já passou o auge dele, né? Ele acabou no conseguindo. Chelsea, né? Provavelmente Conseguindo. no Chelsea, Não, a seleção seleção portuguesa. portuguesa, ele conseguiu essa boquinha no Atlético Mineiro aí, não se sabe como, viu, cara? Porque o Felipão É. mesmo, ele veio pro Atlético em baixa, né? Ele veio fazendo péssimos trabalhos, né, no Grêmio, né? Foi um dos responsáveis pelo rebaixamento, no Cruzeiro, não fez absolutamente nada, enfim. No Atlético ele conseguiu tornar o time competitivo, que o time era bom, entendeu? Então tudo que o Felipão falava do Atlético lá atrás, de nós não, não somos nada, não vamos chegar a lugar nenhum, se chegar entre os 4 tá bom, entendeu? Tava totalmente errado, né? Porque o time era bom, o Atlético tinha condições de ter sido campeão dessas grandes competições do futebol brasileiro. O Felipão ajudou, tornou o time competitivo, copeiro, né? O Atlético já é copeiro, mas sem o Vitor Roque, Felipão, você não ia chegar a lugar algum, amigo. Sabe? O Felipão ali, cara, por pouco, viu, cara? Ele não botou tudo a perder, né? Porque ele pôs Terans no fim do jogo contra Estudiantes, o Vitor Roque também entrou depois, quer dizer, é a teimosia, né, do Luiz Felipe Scolari, mas agora são águas passadas aí. E não esqueçamos da jogada do Vitinho, né? No gol do Vitor Roque contra o Estudiantes. O Vitinho, se não me engano, Terans passa participa da por jogada. dois, toca pro Vitinho, e o Vitinho cruza E o pro Roque dividir com o goleiro e fazer o gol, exatamente. Olha, minha gente, para você que nos acompanhou até aqui, ó, eu quero que você coloque nos comentários aqui, sou fã do Podcast Sul. Hashtag sou fã do Podcast Sul, né? Não preciso nem dizer que você vai nos honrar com um like no vídeo, isso é muito importante para o canal ser bastante prestigiado aqui dentro do YouTube. E você que já é inscrito, eu peço, indique o nosso canal para outros aí, isso é muito importante. Rodrigo Feres, até um próximo pós-jogo aqui no Podcast Sul. Esse é um conteúdo especial sobre Vitor Roque, mas a gente volta aí num próximo pós-jogo. Valeu, Rodrigo. Com certeza, valeu, um abraço.